Você já calculou quanto custa para trabalhar no escritório? Talvez você esteja pagando para trabalhar. Foi feito um estudo há um tempo atrás que fala que trabalhar presencial é cerca de 25% mais caro do que trabalhar de home office para o colaborador. E sabe o que isso significa para você? Eu vou te explicar nesse vídeo. Vem comigo. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu vi um post no LinkedIn que viralizou de uma influencer de RH, que ela fala basicamente que você precisa parar de ir para o presencial porque é 25% mais caro e ninguém nunca fez essa conta. Mas será mesmo que ninguém nunca fez essa conta? Eu penso um pouco diferente dela. Mas antes me fala um pouco, você é a favor do presencial ou você é contra o presencial? Sabia que eu já paguei para trabalhar? Tinha uma época que eu morava em Campinas e trabalhava em Jaguariúna e às vezes eu decidi ir de carro. Toda vez que eu ia de carro eu tinha que pagar gasolina e pedágio do meu bolso. E eu pagava para trabalhar nessa época aí. Mas enfim, foi um investimento necessário na minha carreira naquela época. Você acha que isso acontece ou você acha que eu sou trouxa mesmo? Pode ser. Às vezes a vida é assim. E antes de mais nada, esse aqui é o post que eu falei. E aí, enfim, é um post feito pela Carolina Martins que ela tá falando o seguinte: trabalho presencial custa caro. Segundo uma pesquisa feita pela Futuro Labs, o trabalho presencial não só adiciona mais tempo gasto na rotina dos colaboradores, como também aumenta as suas despesas. Mesmo com os benefícios, o trabalho presencial pode chegar a custar aproximadamente 25% do salário mínimo para os trabalhadores. Os valores pagam benefícios são insuficientes para custear os gastos mínimos exigidos com o trabalho fora de casa, como itens como alimentação, locomoção e até mesmo vestimenta. Isso é verdade, né, mano? A gente compra muita roupa para ir trabalhar, isso é um fato. Se você trabalha mais de casa, pô, você trabalha com qualquer coisa. Agora, você vai pro escritório, as mulheres, enfim, acabam comprando um monte de roupa diferente, os homens vestem camisa e tal. Ruim, né? Ruim. O estudo ainda mostra que, em média, os desembolsos das empresas duram 60% do mês, ou seja, 40% saem do bolso do trabalhador, que geralmente não faz essa conta quando precisa comparar uma oferta de trabalho presencial versus remoto. O que ela tá falando aqui é basicamente que você tem que pagar antes de você receber. A empresa também tem mais custos com o trabalho presencial, aluguéis, manutenção de espaço, café, água, energia, equipamentos, etc. Pergunta é, se existe a possibilidade de trabalho ser feito em casa e é melhor para o profissional e para a empresa, por que muitos ainda defendem com unhas e dentes o modelo presencial? Sabe por que muitos ainda defendem com unhas e dentes o modelo presencial? Porque talvez ele tenha benefícios, querida Carolina. E talvez as pessoas não pensem só que ele é mais caro. Vou dar alguns argumentos aqui do que eu penso e vou contar um pouco da minha história. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Esse aqui sou eu sou esse jovem aqui, eu sou gerente de uma multinacional, trabalho com finanças, e eu tô fazendo com que você saia daqui pensando se o presencial, ou o híbrido, ou o remoto é o melhor caminho para você. Bom, foi feito um estudo pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: eles analisaram cerca de 2.400 funcionários, tá? E nesse tempo aí eles falaram o seguinte: os trabalhadores presenciais, eles dedicam 25% do tempo a mais em atividades de desenvolvimento pessoal. Sabe o que significa? Os trabalhadores que vão presencialmente para o escritório, eles passam mais tempo fazendo treinamento e passam mais tempo fazendo um knowledge transfer com os outros funcionários, o famoso KT. Você senta do lado de uma pessoa e fala assim: me ensina como é que faz esse VLOOKUP, esse XLOOKUP. Agora os caras estão fazendo Power BI, CIA, enfim. Você tem muito mais troca, muito mais interação no presencial, e isso não sou eu que estou falando, é um estudo da Universidade de Stanford. Então, se você está reclamando, vai lá reclamar com eles, beleza? E aí, trazendo um contraponto ao post da nossa amiga Carolina aqui, não é só a parte do seu 25% do salário que importa, tem muita coisa que importa. E aí, graças a todos esses estudos feitos principalmente nos Estados Unidos, veio ganhando muita força um conceito de trabalho híbrido, onde você iria para o escritório algumas vezes por semana e algumas outras vezes por semana você ficava em casa. E aí, sabe o que é legal? Foi feita uma outra pesquisa pela mesma Universidade de Stanford, então é a mesma universidade, então não reclama comigo, reclama com a universidade lá, que ela fala o seguinte: eles analisaram uns funcionários por 6 meses, logo no retorno da pandemia, tá? Então isso em 2021, 2022. O que essa pesquisa de Stanford falou? Basicamente, ela chegou à conclusão que o trabalho híbrido ele não afeta a produtividade, mas ele aumenta a satisfação do colaborador em trabalhar. E aí ele deu alguns dados, tá? Esse estudo. Os dados são: houve 33% de redução nas taxas de demissão e houve um aumento de cerca de 64% no equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E aí, só lembrando que esse é um cenário extremo de volta da pandemia. Então,
Tem que levar isso em consideração também. E aí, trazendo para nossa realidade brasileira, foi feito um estudo da USP pela FEA. 94 profissionais entrevistados nesses estudos, eles afirmaram que o trabalho remoto melhorou a sua vida, nas aspas dele. Por que melhorou a sua vida? Você vai ter mais tempo, você vai ter mais qualidade de vida, você vai conseguir fazer várias coisas que você quer fazer, porque você não tem o deslocamento para o trabalho. Isso ajuda de fato muito, e isso deveria ser um fator que você deveria considerar. E a segunda coisa importante dessa pesquisa é que falou que 72% dos profissionais entrevistados nessa pesquisa, eles acreditam que eles têm a mesma oportunidade de crescimento. Mas aí eu te pergunto, e vem comigo aqui, será mesmo que isso é verdade? Eu acho que não. E eu também vou te provar com um dado que eu peguei aqui, que mostra que não é verdade. Foi feita uma pesquisa por uma universidade também norte-americana, que ele disse o seguinte: os profissionais que vão presencialmente ao escritório, eles têm crescimento salarial de 5 a 7% maior do que se comparado aos profissionais que ficam apenas em trabalho remoto. E também foi feito um destaque aqui que você vai presencialmente para o escritório, a chance de você ter um networking, de você fazer uma mentoria presencial, ela aumenta muito os resultados daquele contato, né, daquela troca. Então, assim, no fim do dia, ele sempre tem resultados tanto positivos financeiros quanto qualitativos, como, por exemplo, esse que eu acabei de citar. E aí, chega no ponto que eu tenho que sair do muro, certo? E aí eu vou te falar, sabe o que eu considero que é a melhor opção no trabalho, se é remoto ou se é presencial? Eu considero o trabalho híbrido a melhor opção. Olha só, é o melhor dos dois mundos. E claro, né, eu sei que, bom, tem muitas profissões que não têm esse privilégio, esse benefício, e tem outras pessoas que nem gostam por N razões. Mas tá bom, vem comigo. Por que o trabalho híbrido é legal? Porque o trabalho híbrido, ele permite que você justamente faça essa troca, que você consiga ter o contato no escritório, que você consiga marcar sessões de mentoria, sessões de conhecimento, sessões de networking até, e até mesmo sessões de brainstorming presencialmente na equipe. E você também consiga ter uma certa flexibilidade para que você possa fazer suas atividades fora do trabalho. Como, sei lá, quer fazer uma aula de beach tênis, sei lá, yoga, pilates, qualquer coisa. Você tem a possibilidade de fazer se você tiver, de fato, menos tempo para se deslocar ao escritório. E aí foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, no ano passado, que comprovou uma coisa: se você for cerca de 23 a 40% do seu tempo presencial e o restante remoto, ou seja, você for de 1 a 2 dias presencial, esse é quando você atinge o pico da produtividade, segundo esse estudo feito por Harvard aqui. E achei um dado muito curioso desse estudo aqui, que é o seguinte: eles analisaram mais de 30 mil e-mails trocados durante o período do estudo. E nesses 30 mil e-mails, sabe o que eles chegaram à conclusão? Que a criatividade aumenta, porque você consegue fazer um balanço entre a sua vida profissional, quando você está lá focado trabalhando no trabalho, ou tomando café com seus amigos, fazendo network, mentoria, whatever, você vai pro presencial. E quando você sai do presencial, quando você tem mais tempo para você fazer outras áreas da sua vida, você destrava coisas na sua vida. E isso é uma coisa muito interessante, porque no fim do dia, dependendo do que você faz, é um trabalho que é sim intelectual, mas também é muito criativo. Então, por exemplo, se você for um cara como eu, você tem que fazer muito slide. Cara, o slide no fim do dia também é criativo. Passa por você pensar como você vai montar o design do slide, como você vai passar aquela mensagem. Então, assim, pra mim, na minha concepção, o trabalho híbrido é a vitória aqui. E eu defendo sim o trabalho híbrido. E não caia no papinho das pessoas do LinkedIn. Porque no LinkedIn, ela só quer o seu clique, meu amigo. Ele não quer te instruir a nada. Então, assim, não deixe de aceitar uma vaga porque ela é presencial. Também não deixe de aceitar uma vaga pela remoto. Considere e chegue no ponto comum, que é justamente o trabalho híbrido. E se você gostou desse vídeo, fica aqui o convite, se inscreve no canal e assista o outro vídeo que vai estar aqui do lado, que também é um tópico que vai te ajudar e vai te ajudar muito a você fazer melhores escolhas na sua carreira e principalmente ter um plano.